cabindas, mandingas, nagôs e yorubás, bantus, benguelas, quetus e jebus e jexás, endembus, muxicongus, fonzulus e fulanis. África negra no Brasil. A Declaração da Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, organizada pela ONU e realizada em setembro de 2001 na África do Sul, com participação brasileira, reconhece que o tráfico transatlântico de seres humanos da África e a subjugação do africano a trabalho escravo são crimes da história. Crimes contra a humanidade e, como tal, imprescritíveis e sujeitos à reparação. Para disseminar o conhecimento sobre o direito à reparação e sobre as ações que vêm sendo implementadas, foi realizado em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, nos dias 6 e 7 de novembro de 2015, o Seminário Internacional sobre Reparações. O evento, aberto ao público em geral, foi desenvolvido no Centro Cultural UFMG, na região central da cidade, e no Centro Cultural do bairro São Geraldo, contando com a participação de especialistas sobre a questão de várias cidades do Brasil e da África. A vida buscando poder, outros... Espero que todos curtam bem o seminário. É uma troca de ideias, tá certo? É algo fraterno, mas o debate também existe entre irmãos. Perfeito? Então, declaro aberto o seminário. Vamos nessa. O Estado, indiscutivelmente, é o maior produtor de direitos, mas também é o maior violador de direitos. O termo ações afirmativas nos remete de imediato à ideia de algo positivo que promove algum tipo de bem-estar para indivíduos ou coletividades. Vem junto a expectativa de possibilidade de mudanças com melhorias na situação social desses indivíduos e coletividades. Nesse sentido, as ações afirmativas podem ser entendidas como intervenção de entes públicos e privados em determinados contextos, visando corrigir processos históricos de exclusões e injustiças que afetam negativamente grupos de indivíduos ou segmentos sociais de uma sociedade. As ações afirmativas, como proposta de correção de situações adversas nos campos sociais, político, econômico, cultural e etc., têm como uma das referências a luta pelos direitos civis dos negros estadunidenses. Na década de 1960, momento em que reivindicavam, dentre outros benefícios, a igualdade de oportunidade para todos. Tratava-se, então, de lutas da comunidade afro-estadunidense contra leis segregacionistas que impediam o exercício da cidadania plena da comunidade naquele país. As experiências dos Estados Unidos são ulteriores
à de outros países, como, por exemplo, a Índia, que, durante o domínio britânico, teve uma política de cotas destinada à representação parlamentar para algumas castas e para os cristãos. A Malásia, o Canadá, a Austrália são países que adotaram políticas de ações afirmativas expressas por sistemas de cota. No Brasil, a partir da década de 1970, com a reorganização do movimento negro, as ações afirmativas passaram a fazer parte das pautas que se constituíam instrumento de luta contra o racismo, vindo a refletir, inclusive, com a letra da lei na Constituição Federal de 1988 e nas constituições estaduais e municipais. A primeira ação diz respeito à Constituição Imperial de 1824, onde o artigo 179 determina que a instrução primária é garantida a todos os cidadãos. Esse artigo é complementado em 1834, 10 anos depois, por ato adicional que atribuiu às províncias o dever da garantia da educação e, em 1937, o presidente da província do Rio de Janeiro, Paulino José Soares de Souza, sanciona a Lei nº 1, de 4 de janeiro, que estabelece no seu artigo 3º que são proibidos de frequentar as escolas públicas todas as pessoas que padeçam de moléstias contagiosas e os escravos pretos e africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Essa ideia de negro não frequentar a escola ou não ter direito à escola prevalece até hoje no senso comum. E para garantir a exclusão total dos africanos e seus descendentes, uma vez que era forte a perspectiva de extinção do trabalho de escravizados, em 19 de setembro do mesmo ano, de 1850, foi assinada a Lei da Terra, que, com o pretexto de ordenar a propriedade privada no Brasil, na verdade, atendia aos interesses dos latifundiários, no sentido de impedir absolutamente que qualquer africano ou descendente de africano pudesse pensar em ter o seu quinhão de terra. Outras leis do Império foram formuladas com os mesmos propósitos de perpetuar a condição de sub-humano, como a Lei do Ventre Livre, de 2040, de 28 de setembro de 1881. Observem o primeiro parágrafo da lei. Os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção ou de receber do Estado a indenização de 600 mil réis ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. No primeiro caso, o governo receberá o menor e lhe dará destino em conformidade com a presente lei. A indenização pecuniária acima fixada será paga em títulos da renda com juro anual de 6%, os quais se considerarão extintos no fim de 30 anos. Ou seja, a lei do ventre livre mantinha o sujeito sob regime de escravidão até os 30 anos de idade. Já a lei dos sexagenários, de 28 de setembro de 1885, que para o senso comum significava, e significa ainda hoje, que, estando com o pé na cova aos 60 anos, o escravizado obtinha a condição de liberto. No entanto, a letra da lei diz o seguinte, nesses parágrafos que destaco a seguir. Parágrafo 10º. São libertos os escravos de 60 anos de idade, completos antes e depois da data em que entrar em execução esta lei, ficando, porém, obrigados, a título de indenização pela sua alforria, a prestar serviços a seus ex-senhores pelo espaço de 3 anos. Estou me lembrando agora da aposentadoria. Todos os libertos maiores de 60 anos, preenchido o tempo de serviço de que trata o parágrafo 10º, continuarão em companhia dos seus ex-senhores, que serão obrigados a alimentá-los, vesti-los e tratá-los em suas moléstias, usufruindo os serviços compatíveis com as forças deles, salvo se preferirem obter, em outra parte, os meios de subsistência. 14º. É domicílio obrigatório por tempo de 5 anos, contados da data de libertação do liberto pelo Fundo de Emancipação, o município onde tiver sido alforriado, exceto os das capitais. E, por último, o 15º dessa lei,
O que se ausentar de seu domicílio será considerado vagabundo e apreendido pela polícia para ser empregado em trabalhos públicos ou colônias agrícolas. Essa é a lei do sexagenário que a gente aprende na escola que libertou os velhinhos com mais de 60 anos. Toda essa experiência histórica e seus acúmulos garante nas elites políticas, econômicas e na alta burocracia do Estado uma cultura de menosprezo em relação à população negra, impondo a esse segmento do povo brasileiro uma série de empecilhos para seu progresso individual e coletivo. A forma como a democracia se desenvolveu e é exercida no Brasil coloca a população negra nos piores índices da contabilidade social. Quando o Estado admite as desigualdades sociais e econômicas existentes entre negros e brancos e busca resolvê-los por meio de programas de ações afirmativas, os racistas e as forças hegemônicas se mobilizam de tal maneira para impedir a garantia e o acesso aos direitos da população negra conquistados no campo democrático, nos embates democráticos, torna-se evidente que as ações afirmativas não passam de proselitismo sobre inalcançáveis possibilidades de bem-estar social. 27 anos depois de promulgada a Constituição Federal, o artigo 68 das Atos das Disposições Constitucionais Transitórias não chegam a 250 o total de comunidades quilombolas integralmente demarcadas. São 28 anos de artigo e não chega a 250 comunidades que sejam integralmente demarcadas. Embora sejam reconhecidos os empenhos dos sindicatos com relação ao cumprimento da Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, continua expressiva a diferença salarial entre homens e mulheres e negros e brancos que exercem a mesma função. Num país marcadamente racista, os operadores de direito, nas delegacias de polícia, conseguem transformar a Lei K.O. num modo contínuo de produção de injúria e difamação. A Lei 10.639, que determina o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas de todo o país, continua reduzida ao 20 de novembro e ao 13 de maio. Além da cultura de matriz negra ser desmoralizada em larga escala nas escolas de norte a sul do país, inclusive com sua demonização. Embora se alardeie que o número de universitários negros cresceu 230% nos últimos 10 anos, com a lei de cotas, que teve que ser ratificada pelo Superior Tribunal Federal, tal é a força e a determinação das elites em impedir o avanço da comunidade negra pelos meios democráticos que o país dispõe e disponibiliza, só 6% da população universitária, só 6,13% da população universitária é de negra. O Estatuto da Igualdade Racial, que levou praticamente 20 anos para ser discutido, foi aniquilado por um bandido chamado Demóstenes Torres, que foi expulso do Congresso Nacional. É impossível que, no processo de luta e no processo de conquista que nós estamos, nesses últimos 30 anos, e numa luta que tem quase 500 anos, você tenha, no momento, no espaço democrático, no campo democrático, uma situação vexaminosa, como foi a situação que nós vivemos com a aprovação do Estatuto. É impossível que lideranças que foram construídas dentro de partido político de esquerda ou dentro do movimento negro se submetam ao que aqueles líderes negros se submeteram. Não há acordo com o racismo brasileiro. Nós estamos iniciando um novo processo de luta. Não tenha dúvida que um projeto de lei de reparações não vai ser fácil, vai ser uma guerra, e se nós quisermos avançar sobre esses direitos, porque a impressão que dá é que nós não temos consciência que conseguimos esses direitos. É impossível que hoje a gente, num processo num processo democrático e numa situação de reconhecimento internacional que o país tem sobre as suas lutas e sobre os seus avanços, a gente viva a tragédia de morte de crianças negras na forma de extermínio, coisa que foi denunciado há 26 anos pela organização que eu trabalho. Há uma matança sistêmica
do ser negro, na sua expressão física e na sua expressão moral e na sua expressão espiritual. Não é brincadeira o que vem sendo perpetrado contra a gente, e é preciso reagir. E esse campo de reação das discussões políticas e de ideias é muito bacana, mas a África do Sul teve que reagir de outra forma, Angola teve que reagir de outra forma, a Namíbia teve que reagir de outra forma, e os próprios negros estadunidenses tiveram que reagir de outra forma. Eu espero que a gente consiga ter um caminho eficaz e um caminho que não nos leve à necessidade de nos defendermos de forma mais radical. Obrigado. Nós ajudamos a construir esse Brasil, e se a gente pegar dados históricos desde a lei do ventre livre, né, a gente vê que, de fato, o Brasil tem uma dívida histórica com todos os negros, no sentido de que os dados demonstram que a desigualdade social aumenta a cada dia e que o índice da questão do salário e da questão de cargos públicos para os negros ainda é pequeno. Então, a gente tem que lutar contra isso, e eu acho que ações afirmativas é um bom caminho, e eu acho que, mais do que nunca, o governo do Brasil ele tem que realmente pensar numa forma de fazer uma reparação. A gente vê aí a questão dos índices das favelas, a população negra está lá em grande quantidade, a gente vê os nossos negros morrendo, né, o genocídio aí de jovens negros morrendo por causa do preconceito, por causa do racismo. E a gente vê a questão mesmo das mulheres negras, que ainda têm um salário inferior a brancos e a homens. A reparação, ela, na verdade, é o elemento que veio para nós para que nós possamos fazer uma luta política mais consequente. Então, a reparação está além das ações afirmativas. Enquanto as ações afirmativas ainda uma luta de reivindicação, da qual o Estado vai dar o que ele quiser dar, a reparação não. A reparação é uma luta já no estágio de negociação com o Estado daquilo que nós consideramos que deva ser a nossa reparação. Em 1994, uma companheira nossa, presente, a Ruth Pinheiro, levanta no Brasil a questão da reparação. Isso em 1994, mais ou menos. Depois quando ela está aberta depois para ela falar, ela vai dizer por que ela levantou a questão da reparação e da conferência que ela participou. 1994, então, é levantada pela Ruth a reparação, vendo sempre do ponto de vista do aspecto jurídico da questão da reparação. Como o Iedo falou de manhã, a reparação não começou, aqui no Brasil começou a ser falada, a ser discutida, mais ou menos em 1993. Eu fui convidada por uma professora de Relações Internacionais da Nigéria, que eu conhecia e que, quando vinha aqui no Brasil, ficava na minha casa, para atender um seminário na Nigéria. Naquele tempo, a gente não tinha essa comunicação que a gente tem hoje, a gente se comunicava muito por carta, e o convite chegou em cima da hora, ela me ligou, você tem que ir, você tem que ir. Eu fiz das tripas do coração, fui sem direito de saber o que era. Esse era um primeiro congresso mundial das reparações na cidade de Abuja. Ele foi organizado por 53 países e era uma conferência de governo, não era uma conferência da sociedade civil. Eu fui como ouvinte, porque o Brasil foi convidado, o Itamaraty foi convidado,
e respondeu que no Brasil não existia racismo e que não havia necessidade deles comparecerem. E a pessoa eminente convidada aqui do Brasil foi o Abdias Nascimento. O Abdias, nessa época, estava nos Estados Unidos doente e não pôde comparecer. Chegando lá, eu era a única brasileira, num universo de muitas pessoas, mais ou menos 500 pessoas. Na África se discute reparação principalmente para perdão da dívida externa, que, perdoando-se a dívida externa, os países teriam condições de se emancipar, de melhorar a vida do povo, principalmente a situação também de reconhecimento da diáspora. Em 1993, a gente começou essa peregrinação aqui. Ao mesmo tempo, um rapaz de São Paulo chamado Fernando Conceição, jornalista baiano, que estava estudando em São Paulo, ele fez um movimento, ele tomou conhecimento, ele foi estudar, ele tinha um conhecimento também de um jamaicano, existiam pessoas da Jamaica que acompanharam, e ele fez o Pendura da Reparação. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas deve ter gente aqui que ouviu falar. Foi a mídia, né, deu uma visibilidade a esse tema na época, porque no dia 13 de maio, o Fernando Conceição reuniu 20 pessoas, foi para um restaurante caríssimo em São Paulo, e todo mundo jantou e não pagou a conta. E, no final, o pessoal disse assim, mas como é que vocês vão pagar? Vai todo mundo preso, chamou a polícia. Disse, não, é o Pendura da Reparação, vocês estão nos devendo e nós queremos reparação, vocês têm que pagar. Isso eles fizeram 2 vezes e deu um processo. Depois, mais tarde, mesmo em 1994, foi feito o primeiro Seminário Nacional de Reparação, lá no Rio, com Bahia, São Paulo, Minas e Rio, e se tirou também a coleta de assinaturas pela reparação, nesses 4 estados. Foram feitas essas coletas de assinatura, estou falando isso bem, porque muita gente não lembra. Foram feitas essas coletas dessas assinaturas e foram levadas a Brasília em 1995. E aí o governo federal chamou um seminário chamado Multiculturalismo e Racismo. Chamou todas as lideranças negras dos estados, foram muitas pessoas, eu fui, vários líderes, sentou Abdias Nascimento, K.O., os maiores líderes da época, 1997, estavam lá para ouvir especialistas norte-americanos que falavam de ação afirmativa. Então, a plateia, né, se revoltou com isso. Em 2001, a gente teve a conferência em Durban. E, aqui no Brasil, ninguém queria saber falar de reparação. E, lá em Durban, a gente tinha notícia de que o tema central seria reparação. E, realmente, aconteceu isso. Eu não fui, mas a declaração de Durban está aí até hoje, né? Mais tarde, veio o CONEB. O CONEB, Congresso Nacional de Negros e Negras do Brasil, com uma missão de propor um projeto político do povo negro no Brasil. O CONEB ele atuou de 2006 até 2013. Então, foi feito também, durante esse período, antes desse último congresso do CONEB, foi fundada uma instituição, o Instituto Nacional dos Povos, com a missão de trabalhar a reparação. Em 2001, evidentemente, tem a Conferência Mundial contra o Racismo e Discriminação Racial, tal, organizada pela ONU. E lá, nessa conferência, basicamente a conferência oficial, vai se discutir a reparação. E na discussão da reparação, eles fazem, a Assembleia faz a declaração. Uma declaração. E a declaração de quê? O tráfico transatlântico de africano
a escravização, mas eles colocam a escravização para poder contemplar ali o Semol, que ele não gosta da palavra de escravidão, né? Mas tudo bem. A escravidão, o colonialismo e a colonização dos povos originários das Américas constitui tudo isso crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade que, por decisão da ONU, desde 1948, determinava que todos os crimes contra a humanidade tinham que ser reparados. Daí, os judeus terem sido reparados por terem sido vítimas dos crimes do nazismo. Então, todos os crimes considerados como crime contra a humanidade, todos eles têm que ser reparados. A ONU tem 4 que eles definiram como crimes contra a humanidade: crime de guerra, crime contra a paz, crime de ódio. Crime de ódio qual é? Racismo, discriminação racial, extermínio, genocídio, são chamados crimes de ódio. Esse crime de ódio também tem que ser reparado. E a Conferência de Durban, de 2001, então vai colocar o crime de escravidão, crime de tráfico, como crime da história. Por que crime da história? Porque é um crime que foi cometido em determinado período da história da humanidade. Porque as discussões que sempre se levantavam, mas a escravidão é uma coisa muito longe. O tráfico já acabou há mais de tantos anos. Sim, mas foi um crime cometido em determinado período da humanidade, crime hoje que se considera como um crime contra a humanidade. Um dos participantes da conferência de 2001, ele foi também um dos líderes da luta de libertação da Argélia. Ele esteve no Rio de Janeiro e uma das coisas que ele colocou foi que ele falou: olha, na conferência, é a conferência da ONU, e como é da Assembleia da ONU, nas Assembleias da ONU não tem deliberação, porque participam estados nacionais e assim iria ferir a soberania dos estados. O Conselho de Segurança é uma coisa, mas as Assembleias da ONU, as Assembleias não. Então, nas Assembleias, dizia o Ben Bella, nas Assembleias nós temos apenas declaração ou resoluções. E colocamos como declaração a questão da escravidão, do colonialismo, para que esses crimes, que são os crimes da história, possam ser reparados. A luta política, cada país terá que fazer essa luta política. E é um dado para que vocês aqui no Brasil também façam a luta política, como em África está sendo feito, como no Caribe e em outras partes. Porque compete a vocês fazerem a luta que vocês consideram que tem que ser feita, utilizando a questão da reparação. Então, foi um dado para a nossa luta contra o racismo, uma vez que a gente teríamos, então, a reparação, para nós podermos fazer uma luta política mais consequente. E uma das coisas que eu, pelo menos, observei, olhando isso daí, a partir de 2001, que, evidentemente, a reparação vinha sendo levantada, mas faltava à reparação uma formulação teórica que pudesse colocar muito explicitamente as suas definições, os seus conceitos, e também, da nossa parte, nossa estratégia e táticas para essa luta política. Então,
Foi por isso que eu me dediquei a isso, esse ponto, para que tivéssemos uma formulação teórica da luta pela reparação. Então, eu procurei, então, formular 3 conceitos para poder facilitar a nossa luta política. Então, o primeiro conceito é o seguinte, é um conceito geral. Reparação, qualquer que seja, como a de guerra, contra a paz e outra, é a relação que se estabelece entre partes desiguais em força política e poder de persuasão, com negociação do que as partes consideram seus direitos, decididos em conferência, afirmados em tratado ou em encontro onde são consensuados. Esse conceito é um conceito geral, porque ele aqui aborda o seguinte: a reparação de guerra, evidentemente que você tem os 2 grandes atores. O opressor, o vencedor da guerra, vamos colocar assim, e o derrotado, onde o vencedor exige ser reparado pelo derrotado. Então, as guerras sempre foram feitas assim. Os termos das guerras sempre foram feitos assim. O vencedor exige do reparado. Por conta disso, para não alongar muito nessa parte, é que os judeus, depois da Segunda Guerra Mundial, eles foram reparados pecuniariamente, com dinheiro, e foram reparados também com terra, para que eles pudessem fazer o Estado de Israel. Agora, eles foram reparados do ponto de vista da reparação de guerra, porque é a questão do amigo forte. O amigo forte eram os vencedores. Os Estados Unidos e a União Soviética. A reparação da história já é diferente. Somos nós, os oprimidos, que exigimos do opressor a nossa reparação. E dizemos de que forma nós queremos a nossa reparação. Ora, para que se faça isso, evidentemente, você está enfrentando um Estado. E o Estado, por si só, ele é forte. E o Estado, como é forte, ele só se relaciona ou só negocia com o Estado da mesma força dele ou mais forte do que ele. Senão, ele não negocia. Então, o nosso desafio é nos constituirmos como força política para exigir do Estado brasileiro a reparação que, a nosso ver, tem que ser a reparação dos descendentes de povos africanos escravizados, que somos todos nós. A base da reparação é o crime continuado, ou seja, o crime que foi cometido e que, durante todo um período da história, ele não sofreu solução de continuidade nenhuma. Hoje, uma favela tem pouca... Hoje, quem habita uma favela, pouca diferença tem dos que habitavam uma senzala. Se nós colocarmos, e o Samuel, que me antecedeu, colocou aí a questão das condições desse povo, cujos descendentes, cujos ascendentes foram escravizados, continuam numa condição semelhante aos seus antepassados. Então, isso chama-se crime continuado, o crime que não sofreu solução de continuidade nenhuma. Então, existe a reparação para reparar esse crime que tem essa continuidade e podemos, então, estancarmos a continuidade desse crime. Aí está a base da reparação. Isso é necessário termos uma estratégia de luta. Então, para isso, nós temos que formular nossa estratégia com táticas realmente consequentes, porque
nós ainda estaremos fazendo uma luta contra o Estado. A luta pela reparação é uma luta pacífica. Mas o que aconteceria se o Estado dissesse: não, eu não vou dar porcaria nenhuma para você, está acabado? Nós teríamos que passar para um outro estágio de luta que, como bem falou o Zoido, não seria descartado. Nós temos que lutar de outra forma, porque se os argumentos, os fatos, não alteram o tipo de relação, o que acontece? Geralmente, o sujeito que procura convencer o outro, e numa discussão, a discussão vai se tornar acirrada, quando um não convence o outro, você imediatamente vai para a reação animal, dá um soco na cara do outro, tudo aí vai sair aquela briga, porque aquele é o estágio final de uma discussão que não foi possível ser esgotada da forma mais civilizada possível. Então, a estratégia. Aí sim, quando nós formulamos a nossa estratégia, nós vimos que poderíamos utilizar como tática ainda alguns setores, algumas coisas existentes na Constituição do Brasil e colocar a elite brasileira, nesse caso, quem domina o Estado, em contradição consigo mesmo. E por conta disso, nós então formulamos a nossa estratégia, aproveitando que tem um artigo na Constituição que dá direito à população a apresentar o seu projeto do que eles consideram, do que essa população considera o seu direito. Aí vem a questão do projeto legislativo de iniciativa popular, que o obstáculo vai abordar e que as pessoas vão ter a compreensão que essa é uma tática nossa e que estão fazendo essa tática, pegando um dado da Constituição e acirrando essa Constituição através de um projeto de lei de iniciativa popular que nós iremos apresentar. Um dado positivo do projeto de lei de iniciativa popular é que há necessidade de se conseguir um grande número de assinatura. E nós vimos que teríamos que utilizar isso para nós conscientizarmos o nosso povo nesse processo de assinatura. Por quê? Porque o nosso povo não só os negros, como a população brasileira de um modo geral, ela é totalmente desmobilizada. Não é por, vamos dizer, ela é desmobilizada porque a elite dominante sempre trabalhou para isso, para que nós fôssemos uma população desmobilizada. Outro, nós só falamos português. Consequentemente, não temos condições, quer dizer, não nos relacionamos, nem tomamos conhecimento do que é feito lá fora. E a reparação está sendo levantada em várias partes do mundo. Na França, luta-se pela reparação. No Caribe, de modo geral, luta pela reparação. Por conta da França, e toda ex-colônia francesa, luta-se pela reparação, tanto no Senegal como a Líbia, do Muammar Gaddafi, exigiu reparação para a Itália. E foi atendido na reparação à Itália, que foi a devolução do que eles roubaram e levaram para o Museu da Itália. Tiveram a devolução, exigiram dinheiro e outros direitos dos quais eles foram colocados. A reparação, eu quero colocar para vocês, ela é importante, dizia um amigo nosso, participante também da luta, infelizmente não está aqui, uma das coisas que ele sempre disse. A reparação, Ido, é um fator
que a elite brasileira tem medo. A reparação coloca em xeque o projeto de nação que eles criaram. E projeto de nação que o negro e o indígena ficaram fora. E eles jamais vão querer discutir esse projeto de nação que hoje está dando água, e, consequentemente, eles não vão querer, efetivamente, atender a questão eles não vão querer realmente essa discussão da reparação. Tudo que for possível fazer para desmobilizar, tirar, que a maioria da população, principalmente os negros, se incorporem nessa luta, eles vão fazer. E os negros vão acreditando que assim estaria melhor, vão mudar outra coisa, e isso daí vai levar realmente dificuldade para a gente, mas nós não temos medo, faremos essa luta, porque a história nos exige que a gente faça essa luta. É essa luta pela reparação que vai levar à libertação do nosso povo. Libertação das condições de vida das quais eles se mantêm até hoje por conta de um crime da história. Então, a libertação, para nós, é o ponto do qual a reparação como tática vai nos levar para essa luta. E com isso, evidentemente, só para concluir, a convir que para fazer essa luta política tem que estar se organizando, tem que estar organizado. Então, nós desencadeamos um processo de organização chamado OLPN, Organização de Libertação do Povo Negro. É uma organização em processo de construção para a luta de enfrentamento que nós vamos ter mais à frente na luta pela reparação e nas frentes que nós iremos abrindo para que essa reparação possa efetivamente atender o nosso povo. O projeto ele tem um encaminhamento que é tipo um ofício dizendo: excelentíssimo senhor presidente da Câmara, etc, 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 tá certo? Estamos encaminhando em anexo um projeto de lei que diz isso e tal. A mesma coisa que você coloca no encaminhamento é o que você vai colocar no início do anexo, tá certo? Então eu não preciso repetir isso. Então a segunda parte vem o anexo, que é o texto do projeto de lei. Depois vem a ementa. A ementa é onde se diz assim: esse projeto de lei dispõe sobre isso, aquilo, aquilo outro. E depois vem os artigos do projeto de lei. Todo projeto de lei ele tem que ser encaminhado, junto com ele, uma justificação, ou justificativa ou exposição de motivos. O normal seria justificativa ou exposição de motivos, mas para o caso do Congresso, você coloca o nome justificação. A ementa: Projeto de Lei de Iniciativa Popular, número XXX/2015. Isso é quando a gente imaginava que em 2015 nós encaminharíamos esse projeto, ok? Dispõe sobre a reparação aos descendentes de povos africanos escravizados no Brasil, cria o Fundo de Reparação aos Descendentes de Povos Africanos Escravizados no Brasil, o Banco Nacional Cooperativo de Reserva de Reparação, a Câmara Nacional de Negociação da Reparação e dá outras providências. Artigos. Artigo 1º. Aos descendentes de povos africanos escravizados no Brasil é garantido, como direito de justiça, indenização como reparação histórica pelos crimes de tráfico e de escravidão reconhecidos pela Organização das Nações Unidas na 3ª Conferência Mundial de Combate ao Racismo e Intolerância, realizada na cidade de Durban, África do Sul, em agosto e setembro de 2001, onde é declarado que o tráfico transatlântico de africanos e sua escravidão e de seus descendentes constituem crimes da história, crimes contra a humanidade, crimes contra os direitos humanos e, como tal, exigem reparação. No caso agora, exigem reparações, né, porque são crimes. Parágrafo único. Descendente de povos africanos escravizados no Brasil, citado neste artigo, é definido como pessoa autodeclarada negra, preta ou parda,
com traços fenotípicos que comprovem a sua origem étnica africana. Perfeito? Se a pessoa se declara, eu sou negra, ou eu sou preta, tá certo? Ou parda, nós, para esse projeto de lei, consideramos que sejam pessoas descendentes de africanos escravizados no Brasil. Esse tipo de definição é o que é ocorrente nas universidades quando trabalha a questão das cotas. Trabalhado na UNB, na UFRJ, essa definição aqui engloba o tipo corrente de forma de identificação de quem é descendente africano. E mais 18 artigos. Bom, responsabilização do Estado e prazos para reparação. Artigo 3º. O Estado, instituição permanente responsável pelo ordenamento jurídico do sistema escravista, que criou o Fundo de Emancipação em favor de senhores de escravizados, é responsável pelo pagamento da indenização / reparação aos descendentes de povos africanos como dívida histórica. Parágrafo único. O prazo de vigência da indenização / reparação será estabelecido entre as partes, nos termos da agenda de negociação da reparação como previsto no parágrafo único do artigo 9º dessa lei. Artigo 6º. Reconhecimento da dívida e reparação dos prejuízos. A igualdade para o exercício de direitos e acesso a oportunidades implica o reconhecimento pelo Estado brasileiro da dívida histórica existente e reparação dos prejuízos por ele causados a seu povo. Firmado nesse entendimento, e dado que parcela substancial da riqueza do Brasil foi acumulada a partir das receitas oferidas com o tráfico negreiro, a comercialização dos africanos e a exploração do trabalho do escravizado negro, é forçoso o Estado brasileiro reconhecer que as seguintes situações são inaceitáveis, exigindo reparação com o objetivo de serem levadas a cabo drásticas transformações socioeconômicas. Bom, continuação. As situações que têm que ser reconhecidas pelo Estado e que levam a ter que fazer a reparação. 1. As condições de pobreza endêmica dos descendentes de povos africanos escravizados no Brasil, nas comunidades negras rurais, nos pequenos, médios e grandes centros urbanos, permanecem semelhantes às condições de vida nas senzalas e nos barracos nas matas de seus antepassados na escravidão, e constituem crimes continuados que trazem o passado para o presente. 2. São negros e negras a maioria absoluta da população carcerária, das vítimas do genocídio com foco no extermínio da juventude, dos moradores em habitações precárias, sem saneamento básico, dos sem teto, sem terra, população de rua, subempregados, idosos sem amparo, das crianças e adolescentes em situação de risco e das vítimas da violência policial e de todos os tipos de opressão. 3º, a baixa qualidade da educação, o péssimo atendimento à saúde, a persistência das doenças endêmicas, a precariedade dos transportes, os entraves ao acesso a bens culturais, ao lazer, a má alimentação popular, o desrespeito aos povos e comunidades tradicionais de matriz africana e as suas manifestações religiosas têm como alvos principais os moradores de territórios vulneráveis, constituídos de negros e indígenas. Dado que a riqueza nacional tem origem na exploração da mão de obra, no genocídio racista do povo negro e dos povos indígenas e na expropriação de seus territórios e recursos naturais, fato que vem se repetindo com as comunidades quilombolas, é imperativo que haja garantia imediata e restrita de seus direitos territoriais, culturais e civis das áreas tradicionalmente ocupadas por essas comunidades, bem como apoio a seu desenvolvimento, com a utilização dos recursos econômicos, políticos e humanos que as fizerem necessários. O Fundo de Reparação será assim composto: valor percentual de 3% do PIB de cada ano e do lucro anual bruto da extração de recursos naturais de toda a ordem, incluídos aí o pré-sal, ouro, esse tipo de coisa, bauxita, caulina, esse tipo de coisa. Recursos financeiros de restituições de imposto de renda, de prêmios de loterias e outros não reclamados e retidos em repartição da União ou em estabelecimentos financeiros bancários. Parágrafo único. Os recursos financeiros previstos nos incisos 1 e 2 deste artigo terão seu recolhimento para o Fundo de Reparação finalizado, em princípio, no ano de 2048, quando se completam os 100 anos da Declaração do Universal dos Direitos Humanos, marco dos diversos tratados e convenções das Nações Unidas que decidiram
serem os crimes contra a humanidade imprescritíveis e que exigem reparação, a menos que outro prazo seja acordado entre as partes da negociação. Acompanhamento e gestão do Fundo de Reparação. Artigo 11. Compete ao Conselho de Acompanhamento e Gestão do Fundo: 1. Coordenar a formulação das políticas e diretrizes gerais que orientação às aplicações do Fundo. 2. Selecionar programas e ações a serem financiados com recursos do Fundo. Tá certo? 3. Coordenar em articulação com os órgãos e entidades responsáveis pela execução dos programas a elaboração das propostas orçamentárias a serem encaminhadas ao órgão central do Sistema de Planejamento Federal e de Orçamento para inclusão no projeto de lei orçamentária anual, bem como suas alterações. 4. Acompanhar os resultados da execução dos programas e das ações financiadas com recursos do Fundo. 5. Dar publicidade com periodicidade estabelecida dos critérios de alocação e de uso. Esse conselho vai ter que explicar por que alocou aquele recurso, tá certo? Aquela quantidade exatamente para aquela localidade. Então, vocês notarão o seguinte, que é de extrema importância as comunidades que trabalharem na aprovação do projeto de lei, que essas comunidades elas tenham representação tanto na comissão de negociação da reparação, quanto nesse conselho de acompanhamento e gestão do Fundo de Reparação. Tá certo? Isso é fundamental. Desde já. O processo político não admite a ideia de arrependidos de última hora, tá certo? Não há essa questão. As pessoas têm que se engajar no trabalho para, em seguida, receberem os benefícios do trabalho. Justificação. A parte final do trabalho é a chamada justificação. Essa justificação tem que ser bem embasada para que não possa ser desqualificada nos estágios de encaminhamento de tramitação do projeto. A justificação diz o seguinte: inicialmente há de se reconhecer que o Estado, como instituição permanente, é de quem os descendentes de povos africanos escravizados no Brasil exigem indenização. A reparação a ser exigida do Estado não é apenas por ser este uma instituição permanente, mas, e sobretudo, porque ele, inclusive, legislou para dar ordenamento jurídico ao sistema escravista. Perfeito? O Estado deverá proporcionar condições efetivas para que os negociadores, tanto da parte do Estado quanto dos descendentes escravizados, possam estar presentes em todas as rodadas de negociação ou onde quer que suas presenças se façam necessárias. A pessoa precisa viajar para o interior do Mato Grosso para ir lá no quilombo para poder examinar o que os quilombolas desejam que sejam negociados em seu favor. O Estado tem que propiciar essa viagem para as pessoas. Finalizando, há algo que se chama exclusões objetivas. Importa observar que as propostas apresentadas nesse projeto de lei não se inserem no sistema de exclusões objetivas, estipulado nas hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal, que determina as matérias excluídas da iniciativa geral descrita no caput do artigo 61 da Carta Magna. Tal entendimento pode ser exemplificado pela aprovação pelo Congresso Nacional da Lei nº 11.124, de 16/6/2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Essa cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, institui o Conselho Gestor do Fundo, oriunda do projeto de lei de iniciativa popular relativo ao Fundo Nacional. Somos seres humanos como todos, somos inteligentes, a cor da nossa pele não influi em nada no nosso caráter e na nossa pessoa, como um todo. Eu acho muito importante, sim, que seja válido e que os nossos filhos possam usufruir disso, até mesmo nós, né? Mas que os nossos filhos possam usufruir melhor desse documento que está sendo feito. A nossa oficina está sendo feita para mostrar para o povo, né, para o negro, que nós também somos bonitos, para poder embelezar e mostrar a cultura não somente na intelectualidade, mas também na estética, deixando os cabelos bonitos, né, e bem apresentáveis. O que eu vou fazer hoje, que é fazer uma adaptação e uma tradução de um texto de um dos grandes líderes da reparação no mundo, que é um ensaísta e escritor
de Guadalupe chamado Ernest Pepin. Primeiro, por ter a certeza, na minha miúda insignificância de conhecimento sobre a reparação, também por saber que o assunto da reparação é um assunto relativamente novo no Brasil e as reflexões que tem pelo mundo e pensado em outras línguas também muitos não chegaram no Brasil. Então, eu vou falar esse texto que eu fiz a adaptação e fiz a tradução, que se chama Nós somos a prova viva de um pesadelo que se converteu em luz. Há palavras que a história feriu e cujo sangue não se coagula jamais. Palavras machucadas e ainda vivas, que transbordam de amargura e que revivem a consciência do sempre e do jamais. Palavras de água salgada, que crescerem na árvore de ida sem volta. Palavras sômbrias, como os cais dos navios negreiros. Palavras cor de pele, no mais sombrio do desastre, quando os deuses despencam e a língua finge. Palavras que são gritos que devoram as ilhas e cantos que ressurgem no blues das plantações. Palavras que interpelam memórias acorrentadas, furiosos como matilhas humanas, sem haste para correr e, mesmo assim, atravessam a imensa tragédia do sobreviver. Entre essas palavras, onde se humilha o humano, é conveniente de guardar uma com um ferido sagrado. Eis é a palavra escravidão. Entre as escravidões que foram a sombra da história, uma nos força a existir, pois fomos batizados nela. Eu quero falar da escravidão dos negros africanos, escravidão inédita, de onde se forjou a máscara de uma alteridade radical, comungada na sua essência por um mundo ocidental e cristão, ávido de legitimar e de exonerar sua própria história. Hegel fala das astúcias da razão, que me seja permitido de acrescentar a desrazão das astúcias. Escravidão maciça, durante a qual foi inventada as Américas, em capital da dor dos povos deportados, em catedral barroco de sofrimento dos povos exterminados, em banco de sangue queimado nas árvores do linchamento, um sangue cor de açúcar e de algodão, de especiarias e produtos exóticos. Sempre o exotismo foi impensado do Ocidente, diante da rigidez da sua flecha e a frieza da sua tecnicidade, a brecha aberta para onde passa a coisificação estética do outro. Escravidão, onde toda a selvageria foi convocada para desabitar o humano somente em nome do lucro e do louco sonho de criar um novo mundo. O imaginário dos povos não dorme jamais. Nós somos a prova viva de um pesadelo convertido em luz, com os brilhos múltiplos de um inventar sempre a recomeçar. Foi nas noites das plantações e das minas, então, que os espíritos de outrora, humilhados pela arrogância do chicote, rejeitados por outros batizados, foi ali que nasceu nossa palavra íntima, protetora, reivindicadora, reabilitadora, para dizer ao mundo: o imaginário dos amaldiçoados da terra é a postulação de uma fraternidade com o rosto humano. Na língua crioulo, falando de uma pessoa má, disse: se fige amu ini. Se fige amu ini. Quer dizer, ele tem a aparência humana, mas ele não é humano. Eu gosto dessa palavra vindo dos nossos ancestrais. Ela significa que a humanidade não está na aparência, mas é uma postura que nenhum espelho pode restituir. A humanidade
é talvez aquilo que não conseguimos ver, mas está em nome daquilo que nos faz agir. Durante séculos, territórios foram roubados. Durante séculos, culturas foram destruídas, aniquiladas, dominadas e folclorizadas. Durante séculos, mulheres e homens foram arrancados das suas terras e perderam seus direitos mais básicos elementares. Segundo o teórico panafricanista norte-americano William Du Bois, é importante levar em consideração, além dos escravos vendidos que chegaram ao destino, todas as vítimas colaterais desse comércio. Precisamos considerar aqueles que preferiram a morte do que a servidão, aqueles e aquelas que não sobreviveram às condições de detenção e transporte, as crianças que morreram porque seus parentes foram capturados. E nessa ótica, estima Du Bois, precisamos considerar 4 vítimas colaterais para cada escravo vendido. E aí, nós estamos falando de 100 milhões de pessoas. Entre 1500 e 1900, a população africana passou de 17% da população mundial a 7% da população mundial. Enquanto isso, a Ásia e a Europa cresceram mais de 10%. E quem fala de desenvolvimento, fala de divisão de trabalho. Quem fala de divisão produtiva de trabalho, fala de gente. E gente que foram despovoando o continente africano. E o Ocidente se beneficiou desses séculos intelectualmente, materialmente, culturalmente, politicamente e financeiramente. O menor bêbado da Europa, sem sabê-lo, é beneficiário desses séculos. A verdade é a escravidão dos negros, longe de ser uma história ao lado da Europa, é uma deriva vergonhosa, ou mesmo um acidente. Ela é construtora da Europa e de seus avanços, o que nos leva até a certeza que os negros escravizados construíram os fundamentos do desenvolvimento europeu. E do lado, a África marginalizada, pisoteada, explorada, se afunda no quarto de despejo da mundialização. Do lado, Haiti sombra no caos. Do lado, os afro-americanos são tratados como cidadãos de segunda. Katrina, eloquente nesse assunto. Do lado, assistimos ao genocídio da população jovem negra brasileira. Eu falo de uma organização pós-colonial que faz que uma criança negra dos Estados Unidos tenha mais chance de acabar na prisão, que uma criança do continente africano tenha mais chance de ter AIDS, que uma criança do Haiti tenha mais chance de morrer de fome, que uma criança da favela do Rio de Janeiro tenha mais chance de cair na delinquência ou de morrer de uma bala perdida. Não se repara o irreparável, diz M. Césaire. Mais uma vez, ele tem razão. Mas podemos pensar reparar o reparável, corrigindo os efeitos negativos, levantando as hipóteses, brindando ao mundo um pouco mais de igualdade. Então, temos uma questão que se impõe: como reparar? Eu só queria fazer uma reflexão. O companheiro Ibrahim, na fala dele, ele referiu-se à questão que eu me impingi nela, da reparação impagável. É isto? Na verdade, talvez você não me escutou muito bem, porque no texto, o M. Césaire que fala isso, que não se pode reparar o irreparável. Mas eu, logo em seguida, falei, mas pode-se reparar o reparável. Pode-se reparar o reparável. Esse assunto que nós estamos falando é um assunto que é totalmente legítimo e que é reparável. Nós estamos falando de uma coisa que é necessário. Eu acho que se hoje nós queremos ter uma sociedade brasileira mais justa, mais igualitária e mais igual,
a gente precisa ter um outro olhar com a população negra. Isso sem sombra de dúvida. Eu acho que um dos caminhos, com certeza, é a reparação. Porque quando alguém rouba seu carro e o carro dá um PT, que é um perda total, não tem mais jeito, você tem que levar para desmanche. Agora, enquanto você pode reparar aquele carro, talvez você vai resgatar e vai tentar reparar. E nós estamos falando de uma coisa que é totalmente possível. Porque precisa de boa vontade política, mas precisa de pressão política. Por isso que eu falei que isso não vai depender da elite brasileira, vai depender sim da população negra brasileira. E repito, porque isso eu falei há pouco tempo com Milton Gonçalves, quando ele foi homenageado no cinema negro de Ouro Preto, ele insistiu muito que a população negra é 52% da população brasileira. Nós somos 52%. Não sou eu que estou falando isso, mas IBGE que fala isso. Somos 52%. Agora pergunto eu, nós somos unidos? Nós somos unidos? Então é isso. PCN é a organização dos negros, colombiana dos negros. Engloba as comunidades do norte a sul e, na Colômbia, assim como na Guatemala, eles têm uma certa autonomia em relação ao governo, e o governo, de certo modo, reconhece essa autonomia das comunidades indígenas e das comunidades negras, que, para a gente aqui, seriam comunidades quilombolas, são, na sua maioria, comunidades rurais, de negros e de indígenas em quase toda a América do Sul e na América Central. Quase todas são comunidades rurais. Na Colômbia, há uma característica. O governo reconheceu os crimes praticados pelos governos recentes contra os indígenas e os quilombolas e negociou com as lideranças indígenas quilombolas. Houve negociação mesmo, governo e as comunidades, daí o grau de organização que eles têm. E o seguinte, negociou uma reparação pela história recente de ditaduras e de violência contra esses povos na Colômbia. Na Guatemala, a situação é um pouco parecida, e o seguinte, com avanços mais significativos por parte das comunidades indígenas. Agora, ainda pega pesado no calo de ambos, na Colômbia, o fato de houve uma paralisação da guerra, da guerrilha, que negocia com o governo em Cuba a paz definitiva, só que o governo quer transferir a autonomia que as comunidades quilombolas e indígenas buscam, que é a autonomia e a independência e a liberdade de auto-organização, autogoverno e autodeterminação. Isso está colocado em risco porque o governo quer ceder às Farc como é que chama? Quando tem uma delegacia de polícia e ela manda a jurisdição, né, das Farc sobre os territórios quilombolas indígenas. Foi em função dessa realidade que eles não aceitam que surge a composição quilombolas indígenas, primeiro como uma forma de autodefesa, segundo como uma forma de construção de um futuro comum sem interferência, porque eles sempre foram vítimas, de um lado, do narcotráfico, do outro lado, das guerrilhas e do outro lado, do exército. Essa situação, na América Central, você vai ver comunidades negras, rurais, totalmente marginalizadas do processo de integração nacional, e o que todos eles querem é a mesma coisa. É o seguinte, é liberdade, autonomia, para autogoverno e para auto-organização e autogoverno. Praticamente todos. Na questão da reparação, que aí
inclui várias, são 7 ou 9 nações, o CARICOM, na América Central, pequenas nações, todos eles basicamente reivindicam a mesma coisa: autonomia, autodeterminação, auto-organização, autogoverno. Nesses casos, você ouviu falar em autoridade indígena e autoridade quilombola. Participou também uma professora que trabalha com os índios no Canadá. E os relatos dela dão conta de que as negociações entre os indígenas e o governo canadense estão deveras avançadas. Eles não vieram porque estavam muito longe e ela trabalhavam com eles a partir da universidade, mas estava naquele momento fazendo pesquisas na Colômbia, então pediram a ela que os representasse. A outra reivindicação, quer dizer, além dessa que diz respeito à liberdade, o autogoverno, a autodeterminação de todos os povos, a questão da cultura e tal, praticamente aonde se reivindica a reparação, nas questões materiais, estão lá o seguinte, que é infraestrutura, de saúde, de educação, investimentos econômicos para o povo, e algo mais simbólico, que é típico da Jamaica, os rastas reivindicam o financiamento do retorno de quem quiser para a África. E há negociações internacionais, inclusive, nesse sentido. A questão central lá é o seguinte: o número de negros nas áreas urbanas é muito pequeno. A quase totalidade dos negros estão nas áreas rurais. E o governo, quando vai estabelecer alguma política de interesse da população negra, ou quando recebe alguma reivindicação da população negra urbana, ele se remete às comunidades, ao Conselho de Comunidades Rurais. E são as comunidades rurais que dão que legitimam, digamos assim, qualquer política para as populações negras das periferias de Cali ou de outra grande cidade na Colômbia. Talvez, e aqui talvez não, certeza, o país que mais foi violentado durante a história e que é tratado como um moleque impedido de ter uma autonomia, autodeterminação e de constituir um autogoverno de maneira sistemática pelo imperialismo, sobretudo o imperialismo americano, mas europeu também, é o Haiti. Talvez o Haiti deva ser, por parte da reivindicação de todos os negros no mundo, o primeiro país a ser reparado pela violência como o imperialismo trata o Haiti. O país mais pobre das Américas, talvez do mundo, o país com mais problemas, o país mais dividido por conta das inserções agora também brasileiras lá. Então, o que esse encontro buscava, reunindo indígenas e movimentos negros e quilombolas das Américas, é exatamente a unidade que nós temos que construir no Brasil para poder garantir que as nossas questões efetivamente tenham resposta positiva. Agora, para isso, é preciso que a gente construa ideias comuns, primeiro, um projeto político comum, uma organização onde as pessoas se unam pelo conteúdo das ideias políticas que deve ser de todos. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que se a gente conseguir construir nesse país uma grande organização comprometida com a reparação e com mudanças e com a construção de um projeto político, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente é referência para o nosso povo no Brasil e é referência internacional.
A princípio, eu quero navegar por Minas Gerais, naquele princípio dos grandes políticos, se fala que ninguém vai nivelar as montanhas de Minas Gerais, né? E ninguém vai nivelar. Primeiramente dizer que, após muitos anos, o falso processo da abolição da escravidão, 127 anos, eu entendo e não tenho dúvida que esta iniciativa é a primeira que eu posso crer como uma iniciativa que irá, sim, dar um processo mais progressista a este processo inacabado, cruel, que foi a abolição dos escravos no Brasil. E estou voltando para a minha região agora, à noite, eu já vou fazer referência a esse momento aqui. Eu, como militante independente, porque não acredito em várias organizações de movimentos sociais negros que estão por aí, nossa tarefa é árdua, que é tentar unificar, mesmo que não consigamos unificar ideologicamente, acho que nem podemos, mas tentaremos configurar, né, todas essas concepções de uma forma que ela possa ser mais progressista nessa caminhada, porque eu não tenho dúvida que o pensamento abolicionista é para sempre. E eu acredito muito no que eu vi que hoje, no que eu vi, já acompanhava, né, através do companheiro Reginaldo Bispo, e espero que nós sejamos muito estratégicos em caminhar pelas diversas regiões do estado de Minas. E eu afirmo e reafirmo que eu não tenho dúvida que nós vivemos no país, o maior país racista do mundo, que é o Brasil, porque basta dar uma caminhada progressista de muitos anos, como nós demos, que veio concretizar com as normatizações, que emerge, né? É uma ebulição que acontece na sociedade, contrária a tudo aquilo que veio agora por uma canetada, mas que veio acompanhado de lutas sangrentas. Então, minha pauta dentro desse movimento é a questão educacional. Feliz demais e retorno para a região centro-oeste com a perspectiva de já estar trabalhando essa organização. Já estou levando muita folha para a campanha do projeto de iniciativa, é isso que eu vou fazer, mas com um olhar, com um cuidado. Nós temos que preparar, nós temos que conversar muito para que as pessoas entendam o que é reparação e o que vem sido feito até agora de maneira totalmente errônea, na contramão de verdade dos nossos direitos. Então, um conceito bem claro que ficou aqui hoje, ação afirmativa e reparação. A reparação exige de nós muito mais caminhada, muito mais enfrentamento e muito mais organização. É o seguinte, assim, primeiro, é muito bom, né, aproveitar esse mês que pipoca coisas para a gente poder se encontrar, né? E, ao mesmo tempo, é muito ruim saber que não sei o que acontece, assim. Eu acho que a minha fala vai partir muito da minha experiência, porque eu acho que eu posso falar começando de mim, né? Eu demorei décadas para poder me encontrar com Abdias do Nascimento, saber que na minha cidade teve uma feminista negra chamada Lélia Gonzalez, e isso me machuca muito, assim, ter sido privada tanto tempo de pessoas, de ações e coisas que podem, né, assim, me mudar e me dar inspiração para continuar fazendo as lutas, continuando a trajetória, a caminhada e tudo mais. Uma coisa que eu acho que ferra muito com o nosso potencial de atuação, assim, a falta de unidade de luta mesmo que existe dentro dos movimentos, né? Vou dar um exemplo. Agora está pipocando de coisas na cidade, né? Aqui na Funarte, a Catarina falou sobre os quilombolas. Do lado aqui, atravessando a rua, está tendo o primeiro festival de cultura quilombola de Minas Gerais, onde várias comunidades estão encontrando e fazendo várias atividades, debates, danças. No SESC vai ter mais coisa, no Palácio das Artes vai ter mais coisa. E descobrir esses espaços, para mim, também, durou décadas, para eu saber que eles existiam. E uma das coisas que eu sinto falta é de uma plataforma comum mesmo, para que a gente possa saber e prestigiar, ter solidariedade com outros movimentos, entende? Domingo, o pessoal do rap vai estar fazendo um show no Viaduto, uma batalha, vai ter um lançamento de quadrinhos de um autor negro. Então, assim, são muitas coisas na cidade e falta esse mapeamento, sabe? Quem são esses grupos artísticos?
o que está acontecendo, porque às vezes a gente acaba ficando isolada e faltam espaços para que a gente possa encontrar com coisas diferentes. Assim, eu percebo que nessa cidade, por exemplo, existe uma guerra de egos, uma disputa de poder muito grande. Toda vez que a gente vai numa discussão, dá muita preguiça, porque fica muito uma conversa, um jogo de poder. Quem vai ocupar tal cadeira, quem vai fazer tal coisa, e isso acaba minando qualquer forma de atuação conjunta que a gente possa ter. Um dos movimentos que eu percebo que está sendo bastante presente aqui, ao invés da gente poder se encontrar de forma autônoma, não, primeiro eu tenho que ser financiado por um projeto, eu tenho que entrar no edital, aquela coisa, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E nesses poucos serão escolhidos, a gente acaba dividindo e se fragmentando, porque aí vai ter um projeto de NEAB maravilhoso, que vai fazer muitas coisas, vai propor um tanto de coisas, só que ele vai ficar isolado na luta dele, o outro vai ficar no gueto dele. Eu acho que isso já é mais que escuro para todo mundo. Assim. Então, eu sinto falta disso, de ter uma plataforma comum. Não é que a gente vai ter energia para ir em todos os movimentos que tiver, porque a gente também, o dia dura 24 horas, a gente tem filho, tem trabalho, tem um monte de coisa. Mas eu sinto falta de uma plataforma que divulgue o que acontece na cidade. Né? Igual, eu trabalho numa escola e eu sempre tento fazer isso. Mapear os eventos que estão acontecendo e fazer um mural para poder divulgar para os meninos, para as meninas, o que está acontecendo. E eu não vejo isso. Assim, o meu Google ele não rastreia que vai ter coisas no Centro Cultural da UFMG. Ele não rastreia que vai ter coisas no Palácio das Artes. Eu tenho que ficar horas e horas para garimpar o que está acontecendo nos movimentos. E eu sinto falta, por exemplo, quando eu estou numa ocupação, o pessoal está discutindo sobre o direito à moradia, várias pessoas que estão discutindo uma coisa que tem tudo a ver não prestigiam aquela luta, não têm unidade com aquela luta. Isso é dentro do teatro, dentro da onde eu trabalho, e me faz muito mal. Então, eu queria, assim, nesse momento de reavaliar as coisas e repensar nós mesmos, né, a nossa questão de solidariedade, eu queria que isso fosse colocado aqui, assim, se a gente poderia construir algum portal, alguma coisa que a gente pudesse saber que várias frentes são essas. Quando se coloca o projeto político do povo negro para o Brasil, aí vai se a pergunta que deveria vir de vocês era o seguinte: por que o povo negro quer um projeto político para o Brasil? Essa seria a pergunta. Por que o povo negro quer um projeto político para o Brasil? E que projeto político é esse do povo negro para o Brasil? Bom, então, aí, formulada a pergunta, eu passo a resposta. Porque o projeto político de nação que existe é um projeto da qual o negro e o indígena ficaram fora. Porque é um projeto político de nação da elite brasileira, que é ter o Brasil um povo, ter o Brasil como nação, um povo branco, louro, de olhos azuis. O que ela não é. Ela é uma nação de vários povos. Evidentemente, a nação é pluriétnica. Ela não é uniétnica, não é de um só povo, ela é pluriétnica. Então, o povo negro, o negro, tem que ter um projeto, um outro projeto, para se contrapor ao projeto da elite, para nós derrubarmos esse projeto da elite. O Brasil não é uma nação de povo branco. O Estado não pode ser o Estado só onde você vê a cara dos congressistas, as caras de todos os membros do judiciário. Um negro ali é uma questão de espanto. O indígena nem se fala. Então, é um projeto onde o Estado é branco e a nação é pluriétnica. Ou seja, o Estado é uniétnico, uma só etnia, e
a nação é pluriétnica. Então, existe uma contradição entre o Estado e a nação, porque o Estado deixa de refletir a nação que ele diz representar. Então, essa nação que nós temos pluriétnica, onde o povo negro, então, formula o seu projeto. Falei na reparação enquanto estratégia, ou seja, a reparação levado como uma luta política para reparar, mas também a reparação como um meio para alcançarmos o objetivo de se redefinir a nação e contemplar o Estado com todos os povos que compõem a nação brasileira. O projeto político do povo negro para o Brasil é um projeto que é complementado pela luta pela reparação. Daí é que nós temos colocado a reparação, o projeto político, e, evidentemente, para se fazer essa luta política, há necessidade de se estar organizado, organicamente estruturado. Daí, então, vem a OLPN. Este é o nosso projeto político. Qual o processo da sua implantação? Ora, evidente, podemos seguir o mesmo processo da África do Sul. O processo da África do Sul ocorreu de que forma? O processo da África do Sul ocorreu da seguinte maneira. Bom, vamos derrubar o apartheid. Ao derrubar o apartheid, vamos convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, e na Assembleia Constituinte, que é uma Assembleia Constituinte de povos, e que foi realizado lá como os povos, lá eles redefiniram a nação sul-africana. Isso na África do Sul. No Brasil é mais complicado. Por que é mais complicado? Porque todo mundo sabe que a Assembleia Constituinte é a Assembleia de povo ou povos. A Assembleia Constituinte não é de classe social. E a Assembleia Constituinte de parlamentares, como nós fizemos em 88, é uma aberração. Isso não existe. A elite brasileira impôs isso para a gente. Uma Assembleia Constituinte de parlamentares. Não. A Assembleia Constituinte é uma Assembleia de povo, porque é um momento em que o povo legisla para a sua nação. Então, todos os povos estão ali presentes, e quando eles estão presentes, eles podem tudo. Criar um Estado, se quiser, ou destruir o Estado, se quiser. Acabar com a Câmara dos Deputados, ou fazer uma outra. Mudar o regime político. Saímos do presidencialismo, vão para o parlamentarismo. Então, a Assembleia Constituinte do povo pode tudo. Inclusive, redefinir a nação, que é o objetivo do nosso projeto político. Após a reparação, que tipo de Estado nós queremos? Como será esse Estado? Eu quero colocar o seguinte: a Constituição da África do Sul é uma Constituição que eles colocaram como uma chamada Constituição delegada, ou seja, ela aborda aspectos gerais e deixa para as leis complementares e suplementares tudo aquilo que eles veem que não é uma questão geral. Se nós vamos chamar uma Assembleia Constituinte, e os desafios nós estamos aí, e temos que fazer essa formulação conforme o Estado colocou, aí vem a questão. Temos sim que chamar
um congresso de negras e negros para formular essa Constituição da qual nós queremos levar para uma Assembleia Constituinte, para formular a Constituição que nós queremos, que ao ser chamada Assembleia Nacional Constituinte, nós iremos entrar com a nossa proposta a partir daí para discutir a Constituição. Conclusão, a nossa luta, evidentemente, será o quê? Que essa Constituinte seja formada por povos. Daí, nós temos que nos aliar com todos os povos que existem no Brasil, e eles existem, para que essa Assembleia Constituinte seja uma Assembleia Constituinte de povos, para fazer uma Constituição, certo? Uma Constituição que possa ter um Estado compartilhado. Esse é o nosso desafio. Eu tenho uma concordância profunda com a ideia de uma Assembleia Nacional Constituinte de povos. Mas antes de chegar lá, para ver a minha estratégia lá na frente, que é construir o Congresso Político do Povo Negro para o Brasil, eu não sei se é o CONEP, mas é caminhar no sentido de uma Assembleia Constituinte nossa, dada a nossa diversidade também enquanto povos. Aí sim, eu acho que daí é possível sair uma proposta, com toda a dificuldade que para daí dialogar, chamar a discussão de um projeto político para o Brasil. Então é óbvio que o Estado que está aí não nos serve, né? O Estado, de uma certa forma, utopicamente, ele sairia desse processo organizativo de debate, de discussão com a sociedade brasileira, e aí sim, eu acho que a ideia de povo que pressupõe território, língua, a ideia de nação, nós temos por mais que a gente não tenha uma proposta, por exemplo, só no campo da educação, nós temos proposta no campo da educação. Só que o Estado que está aí não vai contemplar esse projeto de educação em função que esse Estado não é nosso. Ou ele não reflete a multietnicidade ou a pluralidade cultural da sociedade brasileira, onde nós temos uma marca muito forte. Esse é um dos principais debates do ponto de vista da disputa simbólica. Porque esse projeto dos conteúdos, ele, de uma certa forma, ele atravessa a sociedade brasileira. Só que a escola não quer. A escola está vinculada a um projeto eurocêntrico. Daí a resistência. E esse projeto eurocêntrico não contempla a cultura na sua plenitude ou na plenitude da nossa dignidade. Então, isso é um desafio filosófico e um desafio político muito grande. Daí a necessidade do processo de formação. Compreendendo isso, talvez seja mais fácil o engajamento político, o engajamento militante, o engajamento intelectual nesse esforço de fazer com que essa compreensão chegue às nossas organizações, à nossa base. Então, eu acho que isso eu compreendo isso, eu acho que esse é um desafio primeiro. Esse é o desafio primeiro para chegar mais na frente na construção de uma Assembleia Constituinte dos povos. Mas primeiro nós temos que fazer a nossa. Eu tentei compreender a costura da vida. Me enrolei, pois a linha era muito comprida. E como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar. Cabindas, mandingas, nagôs e yorubás, bantus, benguelas, quetus e jebus e jexás, endembus, muxicongus, fonzulus e fulanis. África negra no Brasil, cabindas, mandingas, nagôs e yorubás, bantus, benguelas, quetus e jebus e jexás, endembus, muxicongus, fonzulus e fulanis. África negra no Brasil, como é que eu vou fazer para desenrolar?
para desenrolar? Como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar.